Agora nós vamos falar sobre como o nosso cérebro reage aos conflitos. Eu tô achando interessante porque há pouco falávamos sobre dieta, dificuldade, né, de perder peso, e o médico dizia pra gente, o médico Dr. Renato Zilli falava pra gente que o nosso cérebro, ele nos prega peças, ele é traiçoeiro e a gente tem que tomar cuidado com ele. E eu acho que nessa próxima entrevista também vamos cair nisso, porque em situações de conflito também parece que o cérebro tem as suas próprias reações e a gente tem que saber identificá-las e tomar cuidado com elas, para não cair nas armadilhas. Vamos ver, vamos entender. Estamos com a Shana Weintraub, ela é psicóloga, especialista em neurociência e vai nos explicar como é que o cérebro reage em momentos ali de conflito. Shana Weintraub, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu estava pensando aqui, lendo aqui o seu material, eu falei assim, eu acho que tem a ver, que a gente também tem que ficar atento ao cérebro, né? Porque os conflitos em si, eles podem ser positivos, se a gente souber extrair, né, algo de positivo neles, não é? Embora às vezes o nosso cérebro nos leve para outros caminhos. Com certeza. É o que a gente chama de... Os conflitos, eles podem ser extremamente produtivos, até para o nosso crescimento, quando a gente fala crescimento pessoal e até no ambiente de trabalho. É o que a gente fala de diferença entre conflito e confronto. O conflito é bem-vindo. Então, se eu tenho uma discordância com você, Tânia, de opinião, eu me coloco, eu falo com respeito, eu falo com uma voz tranquila, a gente vai chegar num consenso ou vai colaborar. Aí depende, claro, do contexto e do assunto que a gente está tratando. Agora, quando eu vou para o confronto, aí eu posso estar desrespeitando e isso é negativo, porque aí o cérebro vai entrar em uns gatilhos emocionais e aí a gente vai para um caminho que não é positivo para o nosso relacionamento. Então, essa é a primeira grande diferença que a gente precisa entender. Conflito é positivo e confronto é péssimo para o relacionamento. E aí, se a gente vai atuar no modo conflito ou no modo confronto, vai depender do nosso estado mental, vai depender de como é que o cérebro está interpretando essa situação, é isso? Isso, e pode ser muito rápido. Por que eu posso ir para um confronto? Aí eu vou falar de alguns motivos no cérebro, mas o principal é que a emoção vem em 0,25 segundos em nosso cérebro. 0,25, não é nem um segundo. Em meio segundo, você percebe que você está com raiva daquela pessoa, ou até medo, dependendo de quem está falando com você, da relação que você tem com a pessoa. Aí você pode se contrair, claro, pelo medo. Depois que você pensa em como você vai reagir. Ou seja, por mais que as pessoas achem, eu sou muito racional. Eu até bem que falo assim, Tânia, eu sou uma psicóloga super racional. Agora, primeiro vem a emoção. Por isso é tão difícil. Porque vem num circuito muito rápido. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Se eu trabalho com você, você é minha par, ou é minha líder, ou minha liderada, você falou de um jeito que eu não gostei, ou eu discordo do teu ponto de vista, e eu quero me posicionar. Se eu tiver muita emoção envolvida, ou não gostar muito e ter raiva, medo, a gente vai ter, se eu não souber gerenciar essas emoções, a chance de eu ir para o confronto é alta. É quando as pessoas se arrependem e depois falam, nossa, eu falei e me arrependi. Quem nunca passou isso? Sim. É importante entender, então, que o seu cérebro, ele vai te mandar uma emoção provavelmente negativa quando você ouvir algo que você não quer, algo que contraria o que você acredita. Exato. E até tem uma questão, além do cérebro, tem uma questão cultural no Brasil. Então, histórica. O conflito é algo muito recente. Na década de 70, desde a Segunda Guerra Mundial e até antes, ele era visto como uma forma negativa. Está muito assim, agora, 10 anos atrás, década de 90, começou a melhorar a visão, as organizações e as pessoas têm em relação à questão do conflito, dele ser positivo, benéfico, das pessoas pensarem assim, não, vamos colocar os pontos de vista nas equipes, vamos falar, vamos inovar, vamos trazer ideias. Aí que a gente está fomentando até a questão do conflito nos ambientes. Agora, é desafiador, não é algo simples. Eu dou treinamento de conflito há alguns anos e tem muita gente que tem medo de entrar em conflito, Tânia. Medo,
ou entra de uma forma agressiva, vai para o oposto. É muito difícil encontrar o meio do caminho, que é a assertividade. Vamos falar sobre isso, mas você falou que as organizações, né, o mundo corporativo está se preparando para isso, para gerenciar os conflitos, né, para que não entre no confronto, para que fique na ordem do conflito. Mediar, né? Que bom, porque estava pensando aqui no aspecto político, evoluímos nesse sentido, né? Porque a discussão política, recentemente, ela tem sido na ordem do confronto, né? Inclusive, às vezes, armado. Então, também que a gente siga esses avanços que as organizações empresariais estão seguindo nessa linha. Mas aí, como é que a gente faz, doutora Shana, para identificar e para que a gente possa monitorar, gerenciar, né, as emoções e fazer com que as nossas discussões, os debates, sejam positivos, porque também você falou que a gente pode ou ir por confronto ou também se omitir, não evitar o confronto, que também o conflito, o que também não é bom, né? Porque aí a gente também se afasta, às vezes. Quando eu não concordo com você, eu não gosto, a gente não vai agradar todo mundo o tempo todo. E ao contrário também, as pessoas não vão nos agradar. Então, às vezes, eu vou ter que também dar um feedback do comportamento do outro, eu vou ter que discordar, enfim. O conflito, ele tem que acontecer. O primeiro passo para a gente administrar o conflito é entender que ele é inerente aos relacionamentos. Ou seja, vai acontecer. Eu sempre falo assim, Tânia, se numa área, numa empresa, ou em algum relacionamento até pessoal, as pessoas não discordam, alguém está deixando de falar e está sofrendo com isso. Está implodindo, que a gente chama, né? O oposto de explodir. Ou seja, está ali e tal. Ou seja, eu vou ter que estar sempre alinhando com as pessoas, conversando e tendo diálogos construtivos. O primeiro passo é entender isso. Segundo, é ter consciência que, às vezes, o nosso cérebro vai entregar algumas peças, colocando assim de uma forma simples. Quais são essas peças? Essa questão emocional. O cérebro, ele tem uma resposta de ameaça, uma resposta inata. Quando a gente tem uma situação de conflito, gera automaticamente esse estresse, libera cortisol, adrenalina, a gente fica mais assim atento, a nossa pupila até dilata, o nosso corporal muda. Pode ter ativação emocional forte, como a gente falou. Tem vieses também cognitivos, que são suscetíveis a padrões de pensamentos que a gente tem, que influenciam a nossa percepção e interpretação de informação. A gente pode ter também, Tânia, uma dificuldade de perspectiva. Não ter flexibilidade, até para mudar de ideia. Isso, num conflito, o bom é a gente ter flexibilidade. Por quê? Para eu entender, peraí, eu estou enxergando dessa forma. A Tânia, o que ela está enxergando? O que ela está querendo me dizer? E é importante uma boa escutativa. Para você entender o ponto de vista de até flexibilidade, para peraí, a ideia dela é mais interessante. Um pouquinho de humildade também, né? De repente a ideia do outro é melhor que a sua, né? Humildade. E é, inclusive, uma grande característica, você falou tudo, Tânia, é uma característica importante. Eu não sei tudo, o meu ponto de vista é uma possibilidade. Imagina, se todo mundo pensasse igual, não daria, a gente não estaria aqui, né? Sim. Então, essa abertura à humildade, ela é uma característica da inteligência emocional, que é o que você me perguntou. Como é que as pessoas fazem? Eu preciso desenvolver inteligência emocional. Ou seja, se a emoção vem em primeiro lugar, ok, eu não vou mudar isso é inato. Mas eu tenho a capacidade de pensar. A nossa espécie tem a capacidade de entender, verificar, de perceber, peraí, eu não estou tendo um bom comportamento, nossa, eu levantei a voz para a pessoa, eu posso voltar lá, pedir desculpas, porque a gente vai errar. Então, nesses relacionamentos, o importante é a gente ter humildade também, até para a gente ir melhorar, né? Isso é inteligência emocional. A capacidade de gerenciar as emoções, perceber o outro, ter bons relacionamentos, todas essas características fazem parte dessa competência, que pode ser desenvolvida em qualquer idade, é importante falar isso. Dá para desenvolver, né? Porque o mais básico, o mais primitivo, vamos dizer assim, né, doutora Shana, seria você ir por uma discussão com a sua convicção, como se você estivesse indo por uma disputa.
E aí, se você aceita que o outro está certo e você não, você sairia perdendo. Esse é um pensamento mais tradicional, né? Eu diria menos inteligente emocionalmente, é isso? Eu diria que menos inteligente você não vai ganhar. Você vai estar sempre achando que vai crescer, você não vai evoluir. Às vezes tem ideias maravilhosas, a outra pessoa tem, e soma com a tua. Existem estilos, tá, Tânia, de conflito. Uhum. Existem 5 estilos para você manejar os conflitos. E o que é interessante? Você lê contexto, lê a situação para pensar, peraí, nessa situação aqui, qual é o melhor estilo para eu usar? E aí é interessante eu comentar sobre isso. Vamos falar dos 5 estilos. Mas antes eu queria entender o que seria o viés cognitivo. Certo. Os viéses cognitivos são pensamentos que a gente tem que são inconscientes. Então, vou dar um exemplo. Aquilo que a gente acredita ser a verdade e tornar ela como absoluta pode ser um viés cognitivo. E tudo aquilo que a gente acredita ser a verdade, a gente sempre procura no ambiente externo e nas pessoas formas que confirmem aquilo que a gente está pensando. Por isso que, em geral, a gente tem amizades, relacionamentos com pessoas que pensam como a gente. É um viés cognitivo. E uma das formas para você quebrar até vieses cognitivos é você lidar com pessoas diferentes, ter no seu círculo de amizade, no seu círculo profissional, pessoas que pensam de forma diferente, até para você ampliar a perspectiva. Mas, num primeiro momento, você pode até pensar em amigos, quem está nos ouvindo, pessoas que você se relaciona, você sempre busca pessoas que você tem afinidade. Sim. Isso é muito inconsciente. Então, a gente tem mais de 200 vieses cognitivos. Um deles é esse que eu acabei de citar. E isso atrapalha até na questão do conflito. Quanto maior a minha diversidade, maior eu tenho pessoas, culturas, relacionamentos diversos com pessoas diferentes e tal, eu vou ampliar minha perspectiva de mundo, de pensamento, de mundo, de relacionamentos. Muito bom. Então vamos lá, doutora Shana, como é que são essas 5 formas de operação diante dos conflitos? É assim? Isso, como eu vou manejar, como é que eu vou lidar com o conflito. Boa. Primeiro, competir. O que significa isso? Não é que você vai competir com a pessoa, tá? É quando você tem certeza que a tua ideia num projeto, por exemplo, na tua área, seja lá o que você faz, aquilo que você está enxergando é o melhor para aquele momento, para aquela decisão. Então, você vai ser mais você vai convencer as pessoas da tua ideia. Você vai influenciar. Você tem certeza, você tem toda a sua visão. É bom para ações onde você não tem muito tempo, não dá muito para você ficar horas e dias conversando. Estou dando um exemplo. Você vai dar uma influenciada, você vai ser mais assertivo, mas não desrespeitoso. Lembrando que o que é ser desrespeitoso no conflito? É ir para o confronto. Voltamos ao confronto. Levantar a voz, fazer careta, porque às vezes a pessoa não fala nada, mas ela está fazendo caras e bocas. Ah, isso irrita. Irrita, está sendo agressivo. Tá. É igual. É interessante falar isso, porque o corpo fala. O corpo fala. Então a gente tem que tomar cuidado com essas caras e bocas que a gente faz. E esse é o competir, ou seja, eu vou ser mais assertivo, não agressivo. Tá. Legal. E aí as pessoas têm dificuldade com esse aqui, tá? Em competir, em serem firmes, principalmente quando eles vão falar com o líder. Você tem certeza que para a área, aí que mora o perigo. Ele não faz esse competir com o líder, em geral. As pessoas não fazem, poucas fazem. Mas é importante fazer. Ele vai até te respeitar, tá? Fica essa dica para as pessoas que estão ouvindo. É, né? Se tiver coragem de chegar no chefe e falar o que precisa ser dito, né? Falar o que precisa ser dito, que vai ser melhor. Outro dia, uma pessoa da minha equipe entrou em conflito comigo, no competir. Eu achei o máximo. Depois, na hora eu fiquei assim, interessante. Nunca tinha feito. Ele é mais introvertido, inclusive, essa pessoa. E foi ótimo. O que ele falou foi o melhor na nossa decisão. Que legal. Mas naquele momento, foi o melhor. Quer dizer, ele entrou e falou, não, Shana, olha, aqui eu tô vendo isso, cada disso. Ele foi argumentando. Aí eu fui ampliando, eu falei assim, interessante, ele tem razão. Aí ele ganhou ponto com você. Aí o que? Desculpa, não vi. Ele ganhou uns pontos com você. Muito. Nossa, eu falei, uau, que máximo. Gente, isso é muito mais medo, por isso que eu falei ali do medo e raiva. As pessoas têm medo pela nossa cultura, que não é boa. Essa questão de entrar em conflito é muito recente.
É muito recente. Mas aí também pressupõe que você tem que ter clareza do que você está falando, né? Sim. A gente não... Na comunicação em geral, a gente tem que ter clareza, tem que ter argumento. Eu não vou falar sem saber, sabe? Seja com o meu cliente, a pessoa, meu par, líder, liderado. A gente tem que ter argumentação, até para não um caminho errado, né? Ruim para a empresa. Exato. Esse é o primeiro, esse é o competir. Segundo, colaborar. Muito usado. O colaborar, ele é usado até no design thinking, é uma metodologia para para inovação, para despertar a criatividade nas pessoas. Colaborar nada mais é porque tem uma ideia, eu tenho outra, a gente vai integrar as ideias. Então, vou somar minha ideia A, a sua é B, a gente vai chegar numa C. A gente vai ter uma conversa onde a gente vai ter muito brainstorming, que a gente fala. É um toró de palpite, a gente vai ter muita troca para chegar e somar. Evitar. O evitar é quando eu quero ganhar tempo, sabe, Tânia? Não tenho certeza, aquilo que você falou ali no começo, eu tenho algumas informações, mas não tenho total clareza. É melhor não entrar, então. Evita. Né? Se você for para cima do chefe para contestá-lo, você tem que ter certeza. Tem que ter certeza. E o evitar, outra questão que pode acontecer, não só de informação. Às vezes você não está bem. Nós somos seres humanos. Vamos supor, você não dormiu bem. O sono ele é primordial para as emoções. Se eu não dormir bem, eu já vou estar mal-humorada dia seguinte. Aí vou entrar num conflito. A chance de eu ir para o gatilho emocional, toda a parte emocional que eu falei, vai ser muito maior. Eu vou ter menos a parte racional. Eu vou ativar muito mais a emoção. Então, de repente, é melhor evitar. Eu já usei isso em algumas situações. Todo mundo. Caramba, eu não estou legal. Ou eu percebi que o outro não está bem. Se eu entrar no conflito agora, eu vou perder. Melhor evitar. Tá. Aí, se puder, adia. E aí, evitar é não cair em provocação? Não necessariamente. O provocação... Pode ser assim, que a pessoa esteja agressiva. Não necessariamente. O evitar é muito mais... eu vou adiar. Vou me recolher. Você vai recolher, vai adiar. Mas você não vai... deixar, você vai voltar na questão. Não é o momento agora, saber ler o momento certo, né? Isso, vamos encontrar o momento certo. Seja porque o outro não está legal, ou eu não estou 100%, ou eu não tenho a informação, melhor evitar agora. Não é um bom momento. Se a gente entrar agora, tá todo mundo quente, cabeça quente, famoso cabeça quente, sabe? Boa. Vamos aguardar a hora certa. Aguardar a hora certa. Isso é inteligência emocional. Repito, aguardar a hora certa, você falou uma frase importante. Tem a ver com inteligência emocional, ou seja, eu ler o ambiente, ler as pessoas. E aí eu vou falar do quarto, que é o conceder. Seria um prazer que a gente chama. Mas isso tem que fazer de coração aberto, tá? Então, assim, tá todo mundo querendo ir para um lugar, vamos supor, para um restaurante X. Vou fazer um exemplo bem simples. Você está vendo que a maioria quer e tanto faz para você, sabe, qual restaurante vocês vão? O grupo está indo para um restaurante, você abre mão, fala assim, quer saber? Eu vou conceder, tá tudo certo. Eu vou abrir mão, o pessoal prefere assim, vou fazer isso vou ganhar a harmonia do grupo. Pronto. Eu conceder. Mas tem que fazer isso com prazer. E por último, o conciliar. Esse requer muita conversa. Por quê? A gente vai chegar num acordo. As duas partes vão ceder. Alguma coisa a gente vai ceder. E aí, para isso, eu preciso entender o que para você não abre mão. Eu preciso deixar claro o que eu não abro mão. E como é que vai ser essa conciliação de interesses. Então, falamos do competir, colaborar, evitar, conceder e conciliar. Qual é o ponto aqui, Tânia? Normalmente as pessoas, elas vão pela personalidade dela, pelo estilo de comunicação, vai por aquele que mais é fácil para ela. Em geral, o brasileiro gosta de colaborar. Que bom. Ao conceder. Poucos competem ou conciliam, tá? Isso é uma média. Não é que todo mundo é assim, isso é uma média. O que é interessante a gente ter consciência disso no ambiente que a gente trabalha, nas nossas casas, nos relacionamentos, a gente transitar por esses 5 estilos. Esse é o ponto. Sim.
É interessante, né? Porque também eu estava pensando aqui o quanto é importante todos saberem trabalhar todos esses aspectos para que na dinâmica, né, um esteja no espírito da conciliação, o outro esteja assertivo, né, esteja ali na competição enfim, né? Nem todos estarão no mesmo mood, vamos dizer assim, no mesmo estado, né? Sim, sim. E aí ter essa leitura de como as pessoas estão e do que elas querem na conversa, ter a escuta ativa, eu diria, é a base. Aliás, é uma competência, empatia, escuta ativa da inteligência emocional. E escuta ativa não é ficar em silêncio, tá? As pessoas confundem. É você observar o não verbal, observar como a pessoa está, tudo. Diminuir gerenciar esses vieses que a gente falou. Peraí, o que ela está querendo dizer? Porque às vezes a pessoa falou de um jeito, mas tem outra coisa por trás que ela não está clara, aí você pergunta, fazer perguntas abertas, o poder das perguntas, inclusive. Até para você entender a perspectiva da pessoa, do que está outro, perguntando. Esses 5 que você falou, Xana Weintraub, são dentro do conflito, né? Do que seria um debate saudável. O confronto aí é outro território. Outro território, eu diria que é território de guerra, brincando, é território de guerra, porque sim, quando eu levanto a voz para alguém, isso não é produtivo, a pessoa vai ficar reativa. Ou ela vai ficar reativa, vai ficar com raiva, ou ela vai ficar com medo e vai recolher. Está falando muito de liderança humanizada. Eu nunca fiz tanto treinamento de liderança humanizada na minha vida. E as pessoas, que você nota? Que é difícil mudar uma cultura dentro de uma empresa? É difícil, mas é possível. Demora um tempo, não é da noite para o dia, mas é possível. E as empresas têm feito programas dentro dessa questão da cultura, de ter uma cultura mais humanizada. Aí depende de empresa para empresa, mas de trabalhar com os líderes essa questão de aumentar a empatia, a inteligência emocional, trabalhar essas competências comportamentais que a gente chama. Mas é muito possível. É possível mudar comportamentos? Com certeza. Basta o quê? As pessoas quererem. Então, nesses programas de desenvolvimento que a gente atende nas empresas, a gente tem toda uma conscientização, uma trilha que às vezes demora um ano, para você ter ideia, com vários módulos, desde inteligência emocional, a comunicação, a CNV, a comunicação não violenta. A gente tem feito bastante trabalho de comunicação não violenta, que é fantástico. Como é que eu consigo ser assertivo, seja líder ou seja colaboradores, tá? Em todos os níveis a gente fala isso. Como é que eu consigo ser assertiva? Ou seja, como é que eu coloco a minha ideia sem levantar a voz e sem deixar de falar? Porque as pessoas ou elas deixam de falar o que pensam, por medo, ou elas falam de uma forma que não queriam. Depois se arrependem. E natural, assim, porque tem essa questão emocional. Mas o ponto é a gente ter essa consciência e ter ferramentas para trabalhar a assertividade. E treino. Tânia, eu tenho clientes no particular ou em grupo que treinam. Primeiro eles têm que querer, de novo. Depois eles pegam as ferramentas e treinam. Depois que treina, eles deslancham. Eles conseguem mudar o comportamento. E aqui é um treino da linguagem, isso? No caso da assertividade? De como se expressar melhor, de forma mais objetiva, nessa linha, né? Nessa linha, conteúdo, forma. Eu falo que esses 2 itens na comunicação. Então, o que eu estou falando para você, o texto em si, e a voz, a forma, o olhar. E a gente tem que tomar cuidado, um parênteses importante aqui, cuidado que tem conversa que não é WhatsApp. E também tem conversa que não é telefone, e nem vídeo, e tem que pensar, peraí, essa conversa que eu estou tendo aqui, será que ela tem que ser presencial para essa minha equipe? Ou vamos fazer uma videoconferência? Ou, porque as pessoas estão colocando tudo no WhatsApp. Eu não tenho nada contra, eu uso a dessa, hein? Cuidado. Mas, às vezes, uma conversa difícil, uma comunicação, preciso ler o outro. Então, gera mal entendido, né? Ainda mais se é só no texto, não tem nem a entonação da voz. Exatamente. E a voz conta muito na comunicação. Aliás, eu fiz mestrado nessa área de comunicação, né?
Então, apoie. Eu fiz também, na voz. Eu acho maravilhoso. Que bom, muito bom, né? A comunicação é tudo. E a voz, a entonação, a forma como você... E aí tendo também o recurso de você estar presencial para a pessoa ter o conjunto da sua manifestação física, né? Dos seus gestos e tal, aí fica mais fácil de você se comunicar, né, doutora? Se comunicar e de perceber o outro, de olhar. O não verbal, ele é impressionante, porque não tem como disfarçar. Ele até pode diminuir um pouco, mas você consegue ver. A gente tem 10 mil expressões faciais. Ler o rosto do outro, até no online eu uso essa leitura, Tânia. Eu às vezes estou em videoconferência com o cliente, pelo não verbal eu vejo como a pessoa está. Ela está falando, mas eu estou vendo. Se ela está gostando, se ela não está, se ela está com pressa, se ela está preocupada com outra coisa. Então essa leitura do outro o tempo todo, numa conversa, principalmente com clientes, ou uma conversa difícil, ela faz a diferença. Então a gente pode usar esses recursos que a gente tem. Só cuidado com o excesso do WhatsApp. Excesso o quê? De excesso de WhatsApp. De WhatsApp. Verdade. Tá demais. Aí depois não adianta pôr emoji porque não supre, né? É isso. Muito bom, doutora Xana, muito esclarecedora a conversa, viu? Muito obrigada, boa semana aí para você. Para você também, muito obrigada. Valeu, Xana Weintraub, psicóloga, especialista em neurociência, falando aqui sobre como as formas com que o nosso cérebro e das nossas possibilidades de atuar em conflitos, considerando como conflitos algo que seja produtivo.